Você não vai acreditar no que rolou essa semana. A Globo finalmente percebeu que o Lula mente. O governo meteu sigilo em tudo que podia, convênios, visitas, até dados públicos. E para fechar com chave de ouro, a esbanja da Silva está cada vez mais queimada até entre aliados. Se você está cansado de ser enganado pela mídia militante, fica até o final, porque o buraco é mais embaixo. E vamos te contar tudinho. Gente, Globo News descobriu que o Lula mentiu na campanha. Que descoberta, hein? Parabéns, detetives. Agora é oficial. A militância jornalística descobriu que o papai Lula não cumpre o que promete. Pasmem, ela revela que o governo está ignorando as promessas de campanha. Sério? Que surpresa, né? Foram 600 bilhões de reais colocados sob sigilo e só agora a ficha caiu? Ou será que ficou feio demais continuar fingindo que tá tudo bem? E o que mais tem? Ah, sim, o Lula agora quer trazer um especialista chinês para discutir regulamentação da internet no Brasil. Isso mesmo, a China, aquele paraíso da liberdade de expressão. A própria Globo News se pergunta: quem é a China para dar aula de democracia? Bom dia, redação. Bem-vindos ao mundo real, que a gente já conhece desde 2003. Vamos lembrar aqui que na campanha de 2022, esse tema, transparência dos gastos públicos, foi um dos mais abordados naquela campanha. O então candidato Lula criticou de forma muito veemente o então presidente Jair Bolsonaro, alegando que o governo Bolsonaro não dava ali transparência aos gastos públicos. E foi promessa de campanha de Lula adotar mais transparência nos gastos do governo se fosse eleito. O jornal O Globo, André, trouxe essa informação de que o Ministério da Gestão acabou restringindo o acesso público a documentos relacionados a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Ainda segundo a reportagem do Globo, esses dados das prestações de contas foram ocultados da plataforma Transfere.gov. Enquanto isso, no Planalto, o governo do Nunca Mais Vai Ter Sigilo está promovendo um apagão geral de informações. Tiraram do ar documentos sobre convênios, transferências, emendas parlamentares. Até dados sobre quem vai e quem entra no Palácio agora estão debaixo do tapete. E aquele discurso bonito do Lula em 2022, no meu governo não vai ter sigilo? Pois é, hoje está mais fechado que cofre de banco suíço. Sigilo até sobre visitas dos filhos do presidente. Isso não é transparência, isso é uma cortina de fumaça. E o pior, é com o nosso dinheiro. E aí a reportagem informou o seguinte: não é mais possível consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual convênio. Nós procuramos o Ministério da Gestão, também procuramos a Advocacia Geral da União e ainda não obtivemos resposta. Andréia, ao jornal O Globo, o Ministério da Gestão disse o seguinte, que essa decisão é baseada em um parecer da AGU sobre a necessidade de se preservar dados pessoais. Também ao jornal O Globo, a AGU disse o seguinte, que no que diz respeito a convênios, o parecer mencionado pelo Ministério da Gestão em nada impede que os documentos continuem plenamente acessíveis, auditáveis e publicamente disponíveis. O G1, André, portal de notícias da Globo, fez um levantamento com base em dados do próprio governo sobre pedidos negados de informação via a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Aqui, é claro, a gente não trata da delicadeza, da sensibilidade das informações, mas é importante trazer aqui os números. E é importante a gente trazer aqui também, a imprensa noticiou, André, ao longo desses 2 anos de governo Lula, vários momentos em que a decisão do governo foi impor sigilo a informações. Por exemplo, a agenda da primeira-dama Janja, que somente recentemente passou a ser divulgada pelo Palácio do Planalto, também sigilo em relação aos gastos da presidência com helicóptero presidencial, sigilo em relação aos gastos da presidência da República com alimentação no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Então a imprensa vem noticiando ao longo desses 2 anos do governo Lula várias decisões do governo de impor sigilo a informações. E a gente lembra, promessa de campanha de Lula em 2022, ser um governo transparente em razão das críticas que Lula fazia a Bolsonaro. E vamos falar da primeira-dama, Esbanja da Silva. A queridinha do marketing, que virou celebridade de Instagram, agora enfrenta o óbvio. Nem dentro do próprio governo ela é bem vista. Arrogante, autoritária, deslumbrada. A bolha estourou e agora sobra crítica de tudo quanto é lado. O papai Lula tentou passar pano e usar meios jurídicos escusos para obrigar as plataformas sociais a retirarem posts falando da sua digníssima, mas não resolveu e nunca resolverá. E olha que não é a oposição falando, hein? É gente de dentro da própria base e da mídia vendida ao governo. Janja virou símbolo do que esse governo representa. Muito discurso, muita pose e muito pouco conteúdo. Essa história
toda começa errada e vai errada até o fim. Todo mundo fala, a Janja tinha o direito ou não tinha o direito de se meter num jantar de Estado, né? Um jantar bilateral dos presidentes. Até porque na versão original ela teria de certa forma confrontado ali o presidente Xi Jinping. Essa é uma questão, a Janja. E o pior dessa história, né? Em vez de botar panos quentes, o Lula vai dizer que pediu o envio de um especialista chinês para vir discutir regulamentação da internet no Brasil. É uma munição, é um prato feito para a oposição. Quem é a China, que não chega a ser nenhum exemplo de democracia, que tem um sistema de monitoramento das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, monitoramento facial, de palavras e tudo, para vir discutir regulamentação de internet, quando a oposição aqui no Brasil diz que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quer tentar ameaçar a democracia usando ali a censura à internet. Tudo errado, Marcelo. O recado é todo errado. E aí, Brasil, essa é a democracia que prometeram? Sigilo pra tudo, imprensa acordando atrasada e uma primeira-dama que acha que o palácio é um camarim. Se você já sabia de tudo isso desde o começo, curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que ainda acredita no Lulaverso e comenta aqui embaixo. Eu vi isso chegando de longe. Até o próximo vídeo e que Deus tenha misericórdia da nossa pátria.